Graças a Deus. Povo de Deus, mais uma vez convosco. Seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos a Deus. Exaltarmos, bendizermos o seu santo nome. Lermos a Bíblia, este livro que temos em mãos. E que não nos cansamos de ler. Você, meu irmão evangélico ou católico, mas que é apegado à palavra de Deus. Pois dela nós extraímos um tesouro incomparável. Lendo e procurando interpretar, entender, e assim nós sentimos a presença real de Deus por intermédio da sua pura, santa e bendita palavra. A palavra de Deus, nesse momento, encontra-se no livro do profeta Jeremias. Jeremias, o profeta das lágrimas. Jeremias, no capítulo 8 e no versículo 22. Diz a palavra do Senhor: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Profeta Jeremias, profeta das lágrimas, profeta das dores, das angústias, dos momentos difíceis aos quais ele teve que enfrentar. Enfrentar para profetizar, para transmitir a mensagem a um povo rebelde e contradizente, a um povo que não estava fazendo questão de obedecer à palavra de Deus. E Deus, no seu plano de amor, no seu plano de salvação para com a vida humana, sempre levantou profetas para levar o povo ao arrependimento, para levar o povo a ter conhecimento da sua palavra, do seu querer, do seu agir, daquilo que ele deseja para a raça humana. Observamos no livro do profeta Jeremias, nos versículos que antecedem ao que nós lemos neste momento. Jeremias começa a combater a apostasia de um povo que se distanciara do Senhor e não tinha intenção de voltar. Cada dia que se passava, o pecado se proliferava mais. Eles cresciam cada vez mais. Expandiu as fronteiras da pecaminosidade. E aos olhos de Deus, tornava-se aquele povo um povo doente, um povo ferido, um povo machucado, que não conseguiu compreender o tamanho da sua ferida, da sua doença, da sua insensatez. Por essa justa razão, o profeta Jeremias, usado por Deus, faz então uma pergunta: não há bálsamo em Gileade? Não tem médico para curar? Quando nós falamos no bálsamo de Gileade, vinha de um lugar específico, de Gileade. Este bálsamo extraído de uma planta e que tinha propriedades medicinais.
e um perfume maravilhoso. Ele era colocado sobre as feridas. E era um preço caro, ele era muito elevado. Serviam a todos do mundo antigo. Os mercadores compravam e vendiam. E vendiam ganhando altos lucros. Observamos que quando os irmãos de José intentaram contra a sua vida, tentaram matá-lo, colocaram numa cova, enquanto eles comiam pão e pensavam: o que é que nós vamos fazer com esse cabra? E de repente eles olham, lá vem uma caravana de ismaelita. Gênesis 37, 25. Eles eram mercadores, estes ismaelitas. Estavam indo para o Egito. E uma das mercadorias que eles levavam era o bálsamo, pois os egípcios utilizariam no processo de preparação das múmias e das doenças também, da cura das feridas também. Era mercadoria que se vendia a qualquer instante, a qualquer momento. Sempre ela tinha sua utilidade. E nós, ao vermos nesse exato momento a situação em que encontrava-se o povo de Judá, o pecado se alastrando, e não tinha vontade de parar. Eles não queriam voltar. Já havia uma sentença lavrada. Deus já havia determinado os mandar para o cativeiro, os lançar fora da sua terra, pois a sua ferida era a ferida mortal. Levanta o profeta Jeremias para lhes trazer a mensagem da palavra de Deus, e a combater a hipocrisia, combater a canalice e a tudo aquilo que eles faziam de errado. E o pior, além deles fazerem o erro, eles disfarçavam, eles maquiavam para que ficasse parecendo que estava tudo bem. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Ele diz: eles curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, 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 quando não há paz. Era a palavra pregada embaixo da hipocrisia. A hipocrisia do rei, do sacerdote e também do falso profeta. Como é que Deus iria sarar? Como é que Deus iria curar um povo com tamanha hipocrisia, com tamanha mentira, com tamanha crueldade, com tamanho esquema protetor para guardar os seus fiéis, os seus apaniguados, os seus corruptos, os seus canalhas, os seus adúlteros e ladrões? Nesse posicionamento, Judá se tornava doente, se tornava um povo ferido, e para curar as feridas era o bálsamo de Gileade. Por essa justa razão, o profeta usou essa metáfora. Não tem bálsamo em Gileade? Era Deus instruindo a ele. Acabou-se o bálsamo de Gileade? Lá também não tem médico? Também não há cura? Aonde está o poderio da palavra de Deus? Quando Deus tirou Israel do Egito e os arrancou dali com mão forte, os tirou de lá poderosamente, assolou os egípcios,
deixando eles no caos, deixando eles no chão, deixando eles doentes, úlceras, humilhações, tristezas e dores. Sem se falar no terror psicológico que eles ficaram, do pânico, do remorso, da angústia, da tristeza e da dor de ter perseguido o povo de Deus e ter perdido todo o seu exército e agora ter que conviver com as dificuldades no seu país. E a Bíblia diz para Israel: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Dava a Israel uma garantia: vocês não vão ficar doentes que nem os egípcios. Eu não vou assolar vocês com enfermidade como assolei os egípcios. Porque para vocês eu tenho a cura. Vocês têm a possibilidade de serem curados. Porque eu sou o Senhor que te sara. Mas agora está enferma a nação de Judá. O reino está dividido, o povo está adoecido. E a doença é pecado. E a doença é transgressão. E eles cantam. E louvam. E o sacerdote oferece sacrifícios a Deus. Mas a ferida continua. E a ferida vai criando casca. E a ferida tem pus. E a ferida traz dores, mas eles disfarçavam, fingiam e faziam que estava tudo bem. E continuavam doentes e não procuravam a cura. Chegando a um momento que a doença não era só sacerdotal, não era só ministerial, não estava só no templo, ou só no palácio, ou na casa do profeta. A doença se alastrou. Epidemia total. Nos 4 cantos da nação. E lá estava o profeta a mentir, o sacerdote a oferecer o holocausto fingido, o rei submisso, fraco, impotente para levar as leis avante, e o povo sendo destruído, e o povo sendo assolado, e a doença chamada pecado, transgressão, assolava a nação inteira. Então chega um profeta de verdade, um profeta real, o profeta que não foi buscar o seu chamamento da escola de profeta, nem nos tempos de Baal, nem fez conchavo político para começar a profetizar. Mas aquele que Deus chamou, vocacionou e deu a ele capacidade para profetizar. Ele chega para o povo. Era como se, em outras palavras, tivesse ele a perguntar: com o que é que se cura feridas? Não é com o bálsamo de Gileade? Quem é que pode trabalhar para curar uma ferida? Não é um médico? Esse médico não é somente descascar a ferida, extrair dela aquele pus, aquela carne apodrecida e colocar o bálsamo sobre ela. Além de sarar, ainda irá perfumar. Tem bálsamo em Gileade ou não tem mais? E se tem bálsamo e tem médico, por que que o meu povo está doente? Por que que a ferida tenha crescido? Por que razão está desse jeito? Tem bálsamo em Gileade ou não tem? É fácil fingir, é fácil mentir, é fácil fazer que está tudo bem. E os sacerdotes mentiam para eles mesmos.
Os profetas mentiam para eles mesmos. O rei mentia para ele mesmo. O monarca estava no trono e dizia: como o meu reino é um reino de equidade. Como o meu reino é fantástico. Como eu sinto a presença de Deus. Ele sabe, numa reunião com seus ministros, com seus profetas, sacerdotes, poderia dizer: o que vossas excelências me diz do meu governo? E diriam todos: ah, o senhor é um rei muito justo. Vossa majestade é digno desse cargo, de estar aí ocupando a função a qual Deus lhe colocou. E daí ninguém te tirará. Até porque nós temos garantia. Nós temos um templo que foi dado por Deus, construído por Salomão, mas foi para a glória de Deus. Daqui ninguém vai nos tirar. O senhor é um rei constituído. Ninguém pode ir contra as ordenanças do Senhor. Nós somos um povo de Deus. Nós temos afinidade e comunhão para com Deus. O Senhor é o rei para reinar, o sacerdote para oferecer os holocaustos e o profeta para profetizar. Ah, mas está tudo nos conformes. Ninguém pode nos vencer. E a ferida continuando. E a ferida se alastrando. E quando surgia um escândalo, uma coisa que eles não poderiam deter, automaticamente eles tomavam um posicionamento, dá um jeito na situação. Vamos tentar, vamos resolver isso aí da melhor forma possível. Jeremias 8, versículo 11, ele repete o mesmo que foi dito no capítulo 6. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, 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 quando não existe paz. O Senhor Jesus, nas suas palavras, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, para se ter a paz do Senhor Jesus, é preciso estar estribado na sua palavra, convicto do seu chamamento, firmado em Deus, firmado na rocha, tendo certeza que está cumprindo aquilo que ele então determinou. Aí sim existe paz na vida desse que professa a paz. Que não era o caso do povo de Judá. Eles eram companheiros de ladrões, de adúlteros, de traidores, de corruptos, nação inteira corrompida. As leis para nada serviam. Todos se corrompiam. Juízes, rei, sacerdote, ministros, profetas, e estavam sempre a maquiar a situação, maquiar os pecados, mas Deus lá dos céus contempla cada passo do ser humano, e Deus não quer ter um povo doente, um povo adoecido, pois um doente não tem força para trabalhar. Um doente não tem força para exercer as suas atividades para as quais foi vocacionado e chamado. Um doente geralmente é murmurador, porque a doença pode ser demorada e cada dia se prolifera mais, e ele vai ver na hora da morte e ele não quer morrer. Então Deus não tem prazer em ver ninguém doente. Muito mais. Uma doença espiritual. Por isso ele pergunta: acabou o bálsamo de Gileade? Não tem mais bálsamo em Gileade?
Não tem mais médico também? E se tem bálsamo e tem médico, por que é que o meu povo está doente? Se eles estão doentes, se tem o bálsamo, se tem o médico, por que é que não existe cura? Por que não existe a reabilitação? Porque não diz assim, estava enfermo. Mas agora, isso é coisa do passado. Agora estou curado. Agora o médico descascou as feridas. Sobre a ferida passou o bálsamo de Gileade. E agora então, eu posso exaltar a Deus que a cura chegou. Mas para que Deus cure a vida de um ser humano, é preciso que haja desejo de ser curado. No início, quando se começa a caminhar com Cristo, que o amor de Deus invade o coração de um ser humano, de um homem ou de uma mulher. Ele não quer ver mais dificuldades. Se ele vê alguém doente, ele quer que cure. Ele chega ali, oferece uma oração, diz, olha, você não quer que eu faça uma oração para você? Eu vou orar e Deus vai lhe curar. Mas você está orando por alguém que não crê em Deus. Mas ele é crente, mas ele é incrédulo. Ele vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas ele não crê no que está escrito. Certa vez estava eu na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e tinha um camelô no meio da praça, ali na Praça Getúlio Vargas. E começou a fazer o alarde dele, querendo vender os produtos que ele vendia. E estava difícil de vender. Aí então ele falou para o povo, mudou e começou a pregar, tipo como se estivesse pregando o evangelho, e disse, qual diferença tem da Bíblia do católico para a Bíblia do evangélico? E houve um silêncio, ninguém o respondeu. Ele disse, então eu vou responder. É que a Bíblia do católico, ela tem um cheiro de poeira, ela fede a poeira de estar aberta na estante. E a do evangélico, fede a suor, ele está com ela debaixo do braço, indo para a igreja, para cima e para baixo. Mas ele não vai examinar os mandamentos, o que está escrito, para então aprender a obedecer a Deus com sinceridade. Mesmo em tom de brincadeira. Mas existe verdade nisso. Pois tem evangélico que a Bíblia ele não conhece. E se ele conhece um pouco, mas ele não consegue crer, ele não consegue transpor as linhas da incredulidade, onde coloca que toda doença tem cura e todo problema tem solução. E se ele não crer na cura, como é que ele vai ser curado? Como Deus vai pleitear a causa dele para curá-lo se ele não acredita? Se ele acha que foi tão grande o seu pecado que ele não pode ser curado. E então ele não tem desejo. E quando o novo convertido vai orar, não vai surtir efeito algum na vida de alguém que não tem desejo. Para ser curado é preciso ter desejo de ser curado. E para ter desejo é preciso se quebrantar, ter quebrantamento. Olhar para a sua situação, fazer uma introspecção, olhar para dentro de si e dizer como é que eu estou diante do meu Deus. E como é que eu estou perante a sociedade? Como é que eu estou diante do espelho? Como é que eu estou? Qual é o meu posicionamento? E então, assim, tomar a decisão. Eu quero, então, ser curado. Glória seja dada ao nome de Jesus. E para então ser curado, tendo quebrantamento, chegando perante o Senhor, como diz o Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E procurando fazer o ajuste. E conhecer a grandeza de Deus. E aí Deus se manifesta curando, libertando, transformando para a glória e louvor do seu nome. Nós vemos a transgressão do povo de Deus.
E eles não estavam preocupados. Eles queriam a ganância, o dinheiro, cometer a loucura, o adultério, o crime de morte, e tudo isso conhecendo a palavra de Deus. Não era para povo que não conhecia, não. Era povo que tinha conhecimento pleno. Quanto mais alto era o cargo, mais corrupto ele era. E aí, perecia-se então toda esperança. Não tinha esperança de ser curado. Aí pergunto, que doença então era esta? Essa doença chamada pecado. A doença transgressora. Ela não é curada com o bálsamo de Gileade. Essa doença que corrói corpo, alma e espírito não se consegue curar com o bálsamo de Gileade. Por melhor que seja o médico que venha arrancar a casca da ferida. Pode ter ferida de corpo inteiro e ele ter um melhor cuidado. Os melhores médicos descascam ele todo, passa o bálsamo de Gileade que vai ficar bom. Para pecado, o bálsamo de Gileade, esse aí não funciona. Aí nós observamos o que Deus requeria do seu povo. Um arrependimento sincero e verdadeiro. Para que então eles não fossem levados ao cativeiro. E foram levados ao cativeiro porque eles não quiseram se arrepender. É doído para Deus. Disse, eu estou mandando o meu povo para o cativeiro porque eles não se dobraram perante a minha palavra. Fiz tudo que podia, tudo que estava ao meu alcance. Eu enviei os profetas, eu falei em sonho, eu falei em visões, mas eles não creram. A ferida se aumentou. E então eu cumprirei a palavra e os levarei ao cativeiro. Usou mecanismos para fazê-los voltar-se para Deus. Usou ilustrações, parábolas, mas eles não quiseram. Eles prosseguiram. Eles zombavam de Jeremias. Escarneciam. E diziam, aonde é que Deus vai nos tirar dessa terra se foi Ele que nos colocou aqui? Deus dá uma bênção, mas te cobra o preço da obediência. Deus tirou os cananeus, os heveus, os perizeus, os jebuseus da terra e entregou ela ao povo de Israel. Mas disse a eles, não sejais como eles. Eu estou tirando eles da terra. Estou arrancando a nação das mãos deles. Porque eles adoraram a Baal, a Moloque, a Astarote. Os seus filhinhos primogênitos, eles queimaram no fogo, buscando a comunhão com o seu Deus pagão. E disse a Israel, nunca façam isto. Mas Israel fez e Judá também fez. Pegando o seu primogênito e sob o rufar dos tambores, ofereciam a ele vivo em holocausto para Moloque. Os tambores eram para cobrir o grito das crianças. E eles faziam isso para quê e por quê? Em busca de prosperidade. Em busca de vitória. O camarada desobedece a Deus, transgride as leis do Senhor, peca à vontade, mas ele quer ser próspero. Ele não quer estar mal na foto. Ele quer estar muito bem. E para isso ele faz o que for necessário para então prosperar. Observemos nossos dias atuais. Está diferente? Qual é o tipo de evangelho pregado? Qual é a mensagem proferida?
É a mensagem da prosperidade. Você vai ser próspero. Você vai ter que enriquecer. Você tem que andar de BMW. Você tem que andar de Ferrari. Você tem que ter seu jet ski. Tem que morar na mansão. Senão, que Deus é o seu. Não é pecado ser rico. Você pode ser milionário, bilionário, trilionário, não importa. Não é pecado ser rico. E Deus está no céu para abençoar. Porém, a tua riqueza tem que ser sincera. Não é com trapaça. Não é com canalice. Quantos que estão aí? Está com a Bíblia na mão, mas ele é corrupto. Está com a Bíblia na mão, mas ele é ladrão. Ele é envolvido na máfia. Ele é envolvido com droga. Ele é envolvido com todo tipo de corrupção. Ah, mas eu tenho um cargo. Oxe, sou sacerdote de Deus, você é pastor. Você é um filho de Satanás. Filho do Belzebu. E quando tu morrer, tu vai direto para os infernos. Deus não tem que bajular ninguém, não. Deus não tem responsabilidade com o corrupto. O corrupto vai continuar doente e a sua doença não tem cura e ela não sara com o bálsamo de Gileade. Aí agora o cara chega na igreja e prega a doutrina de Nicolau, dos nicolaítas, ou seja, Deus perdoa tudo. Faça o que você quiser. Como dizia Raul Seixas, faz o que tu queres, que é tudo da lei do cão. A lei de Deus tem normas. A lei de Deus tem diretrizes. Nós temos um estatuto a ser cumprido. O estatuto da palavra de Deus tem que ser cumprido para então com Deus termos comunhão e adorarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Não adianta se corromper, pecar à vontade e depois cantar que há um bálsamo em Gileade. Que o bálsamo de Gileade vai curar o seu dodói. Que você vai ter esse bálsamo perfumando a sua vida. E continuará pecando de diversas formas possíveis. Quantos escândalos de pastores. Pastor cheirando cocaína, fumando maconha, crack. Pastor no motel com a doida, ou até com algum maluco, cheio de diabo. Acusação de crime de morte e de adultério. E ele gritando, eu vou lhe processar, sou pastor, sou bispo, sou reverendo, sou embaixador do céu, sou ungido do Senhor. Ai de quem tocar na minha unção. Mas que unção é que esse caboclo tem? O povo de Deus tem que abandonar uma série de idiotice. De achar que porque o camarada recebeu uma reza de outro corrupto, ele é ungido de Deus. Existem homens de Deus. E mulheres também. As tradições eclesiásticas de ordenar pastor. E se você concorda com a organização, quer estar dentro dessa organização, então aceite as normas por ela impostas. Se lá te ordena com óleo sobre a cabeça, aceite. Se é imposição de mãos, aceite. Você não quer ser pastor? Agora honre o seu chamamento. Honre o seu chamamento. E se você não quer mão de ninguém, vá servir a Deus, vá adorar o Senhor, se ajoelhe diante de Deus, entregue a sua vida e vá pregar o Evangelho. Para então ser um verdadeiro arauto do Senhor. Eu sei que há homens honestos que ordenaram outros homens. E que Deus os abençoe e continue firme na honestidade. Mas há canalhas, ordenando outros canalhas. E dizendo que agora ninguém toca na unção dele, que ele é ungido de Deus. Ele é filho do rei. E ai de quem mexer com ele. Porque na vida dele está o bálsamo de Gileade. Não adianta cantar, conhecer, ou até se perfumar, usar o bálsamo de Gileade e continuar no pecado. Não tem cura. Mas então qual é o remédio? Judá não quis o remédio e foi para o cativeiro. Judá não quis curvar-se perante o Senhor e ter suas feridas saradas à luz da palavra de Deus. Não, foi levado em cativeiro. Os judeus já tinham ido e depois eles foram também, 100 e alguns anos depois.
e tiveram que amargar 70 anos de cativeiro porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Deus não tem prazer na destruição. Deus não tem prazer na escravidão. Deus quer que o seu povo seja abençoado e próspero para a glória e louvor do seu nome. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15 e 20. Eu sou o Senhor que te sara. E nós, ao observarmos o prazer que Deus tem em sarar seu povo, para não ter um povo capengando, morrendo, o Senhor Jesus, quando pisou este solo, ele fez questão de curar a todos aqueles que nele acreditassem. Sarar cegos, aleijados, mudos, surdos. Ele fez acreditar na sua palavra e transformou essas vidas. Aquilo que o homem não poderia fazer. Era como se ele estivesse dizendo ao povo de Israel: eis aqui alguém que é muito mais forte, muito mais poderoso do que o bálsamo de Gileade, para sarar as feridas, para te reabilitar na comunhão para com Deus. E então tu ter o prazer de viver, e viver para a glória de Deus, cantando, salmodiando, exaltando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Isaías 53 e versículo 4. Porque Ele, Ele foi moído pelas nossas dores, ferido pelas nossas transgressões. Eu vou até ler esse versículo. Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, 53 e 5. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Já imaginou? O bálsamo era para sarar as feridas. Mas aqui as feridas dele saram a nossa vida. Mais poderoso que o bálsamo de Gileade. O nosso mestre quer sarar a raça humana. Ele tem um bálsamo para cicatrizar. O bálsamo de Gileade curava somente por fora. Somente as feridas. Era vendido a preço caro. Os guerreiros que enfrentavam as guerras, as lutas, as batalhas, tinha que sarar os seus ferimentos. E qualquer outro tipo de doença, e também para se perfumarem. Lá estava o bálsamo de Gileade. Mas agora, ele só resolvia o problema do corpo. Mas aquele que é maior do que o bálsamo de Gileade, ele sara corpo, alma e espírito, porque ele no madeiro foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, entregando a sua vida ao Senhor, e ainda perdoando os seus inimigos, e dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse sim pode sarar muito além do bálsamo de Gileade. E lendo para o trecho que nós lemos, e perguntar: Jeremias 8:22, não há bálsamo em Gileade? Não tem médico? Aí em Gileade? E por quê? Por que é que o meu povo não foi curado? E eu disse: para ser curado, para que haja cura,
É preciso que haja desejo para ser reabilitado. E tendo desejo, tem quebrantamento. E tendo quebrantamento, tem esperança. E aí a cura acontece. Então você, meu irmão, meu amigo, o bálsamo de Jesus Cristo para a tua alma. Deseje Ele para sarar as tuas feridas que todo ser humano tem. Feridas que foram feitas por alguém. Feridas que foi feito por você mesmo. Ferida da tua alma de um pecado que tu cometeu e que não pode contar para ninguém. Só para Jesus. E tem casos que é tão sério que é melhor ficar com Jesus mesmo. Não sei da tua vida. Não sei quanto você já matou. Não sei quanto você já tombou. E que o homem não vai te entender de forma nenhuma. E se foi meia-noite e ninguém viu, fale com Deus. Peça perdão, não faça mais e prossiga em frente. Quantos que olham para uma ferida por ter traído a esposa? Ou mulher que traiu o marido? Roubos, trapaças, brigas por heranças, parente matando parente por causa de uma fazenda, de casa, de empresa. E as feridas na alma. E cobrindo a ferida. E dizendo, não, vamos resolver isso por aqui mesmo, não estende não, deixa por aqui. Vamos fazer que está tudo bem, quando não está. Hoje, nesse momento, volte-se para o Senhor Jesus. E abrace a sua palavra. E medita nessa mensagem. Bálsamo de Gileade. Cura por fora. Mas o bálsamo de Jesus Cristo cura por dentro também. Cura o espírito também. E amplia a tua comunhão para com Deus. Amém? Ora comigo. Se você ainda não é um cristão, entregue sua vida a Jesus para que Ele abençoe tua vida. E se você já é um cristão, meu irmão, pega firme. Pega firme na empreitada com o céu. Porque Deus está reunindo, levantando um batalhão nesse chão brasileiro para nós pregarmos o evangelho puro e genuíno. E mostrarmos ao mundo perdido que só o Senhor é Deus e que nós vamos estar sarados, sem doença, para mostrar ao mundo, nós temos algo precioso, que é mais poderoso, é mais precioso do que o bálsamo de Gileade. Ore comigo, querido Deus e Pai, no nome de Jesus. Apresento, Senhor, aos teus filhos, Senhor, aqueles que oram comigo nessa hora. Perdoa, Pai, aquele que quer perdão. Cura, ó Deus, aquele que quer ser curado. Aquele que tem alma ferida entra com providência. Deus meu e Deus meu. Estende tuas mãos nas cadeias, nos hospitais, no leito de dor. Reabilitando os teus filhos. Dando força para a caminhada. Dando capacidade de te adorar. Ó Deus, eu te louvo e te celebro, porque tu é o Rei. Muito obrigado por dar-me graça para pregar a palavra. Meu Pai eterno, visite o pai aflito, a mãe aflita. Pai Santo, aquele jovem que está com medo dessa hora, porque se envolveu nas drogas, porque está devendo na biqueira, não tem como pagar, e está com medo de morrer. Ó Deus, dá-lhe graça para ter um arrependimento fiel. Quantos que são desviados, meu Senhor, para que volte-se para o Senhor, tenha a vida curada, trabalhe com dignidade e se livre das drogas. Pois as drogas é só para desgraçar, para destruir e acorrentar o povo. Ó Deus, que o Senhor levante pessoas aptas, Pai, para livrar as pessoas da morte. Pregar o evangelho puro, sincero e genuíno. Não o evangelho que só visa dinheiro, só visa oferta, dízimo, não, Pai. Nós queremos aquele evangelho que o Senhor Jesus pregou. Pregou o evangelho ao povo e mostrou a veracidade da tua palavra. Levanta os verdadeiros pregadores que não sejam mercenários, mercantilistas e canalhas, que não quer outra coisa a não ser tomar o dinheiro do teu povo. Deus, eu quero ver o evangelho puro,
Evangelho digno, Senhor, de aceitação, para a honra e para a glória e para o louvor do Teu nome. Deus, pare sobre o nosso Brasil, aquele Teu Espírito Santo, para que nós possamos expulsar os demônios das trevas que paira sobre a nação brasileira. Na política, de um modo geral, Deus, eu quero ver o Teu agir, o Teu trabalhar, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, no meio da igreja, em modo geral, quero ver o Teu trabalhar, para que o Teu nome seja glorificado e nós possamos nos orgulhar de sermos Teu povo em um país maravilhoso, o qual é o Brasil, o qual nós amamos e queremos ver as Tuas bênçãos sobre a nossa nação. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Ora comigo nessa empreitada e vamos à luta, vencer as adversidades e mostrar para o mundo que só o Senhor é Deus.